Então hoje a gente vai falar sobre Levítico capítulo 7, né? A gente vai continuar vendo a visão do sacerdote, né? Pela vista do sacerdote, o que tinha que ser feito com relação às ofertas que foram faladas do capítulo 1 até o capítulo 5. Então agora no capítulo 7 vai continuar nos dando a visão por parte do... A paz, boa noite, Lúcio. Então vai continuar nos dando a visão por parte do sacerdote, né? A gente vai falar hoje sobre a gordura e o sangue. Então a gente vai entender por que que eles não podiam comer. Tem uma lógica, é muito claro, assim, por quê. Quando eu falar, assim, isso, vocês vão entender que realmente tem uma lógica de não comer. Faz todo sentido não comer, né? Eles não podiam comer por quê? Tem todo um sentido, tá? Então agora a gente vai falar sobre Levítico capítulo 7. Então a gente tinha falado já, né? Eu tinha explicado no capítulo 1 ao 5... são várias ofertas que foram apresentadas pra gente. No capítulo 6, a gente começa a ver a visão do sacerdote, né? Como que o sacerdote agiria com relação a essas ofertas. No capítulo 7 continua. A gente continua ainda vendo quais as obrigações, os deveres e os direitos dos sacerdotes com relação a essas ofertas que já nos foram faladas do capítulo 1 até o capítulo 5, né? Lembrando que do capítulo 1 até o capítulo 5 é a apresentação pela visão do ofertante, né? Então a gente teve ali a visão dos deveres do ofertante. Agora a gente tem a visão pela obrigação do sacerdote, pelo lado do sacerdote, né? Então agora continua. No versículo 1 diz assim: esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. O que eu havia falado na aula passada, né? A lei já foi falada pra gente. A gente já estudou a lei da culpa, né? Que foi do capítulo 5. Então aqui não é uma lei nova. Apenas está querendo dizer que com relação àquela lei que foi apresentada, na lei da culpa é a obrigação do sacerdote, né? Então, agora a gente vai ver o capítulo 5 que nós estudamos, que foi a oferta pela culpa, do ponto de vista do sacerdote. O que o sacerdote tem que fazer, né? Então, diz assim, a oferta pela culpa é coisa santíssima, né? Então, a gente lembra que eu já havia falado, a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, elas são regidas pela mesma lei. Então, na aula passada, a gente estudou a oferta pelo pecado, do ponto de vista do sacerdote. Então é a mesma regra. É a mesma regra. Todo sangue que entrar no tabernáculo não pode ser comido pelo sacerdote. Se o sangue não entrar no tabernáculo, o sacerdote deve comer. Eles têm que comer, porque eles têm que pegar para si aquela culpa e aquele pecado, né? Então, na culpa é a mesma coisa, é a mesma regra do pecado. Então, diz no versículo 2, né? No lugar onde molam o holocausto, né? Que a gente lembra que é ali do lado norte do altar, que eu falei até na aula passada, né? Imolarão a oferta pela culpa. Então, do lado norte ali do altar, se imola o animal pelo holocausto, se imola o animal pelo pecado e se imola o animal pela culpa, né? Imolar a gente lembra que é matar. Então, eles matam o animal do holocausto, do lado norte do altar, o animal do pecado, né, pelo pecado, para cobrir do pecado, para perdão do pecado pelo lado norte, e o da culpa também, pelo lado norte do altar. E o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor, né? Então, a base é a mesma da oferta pelo pecado, né? Só que, como eu disse, há a diferença entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Uma coisa é o pecado, uma coisa é a culpa. Então, com base a oferta, é o mesmo sentido. Então, a pessoa podia muito bem oferecer um animal pelo pecado e um animal pela culpa. Não tinha problema, ela oferecia 2 animais, porque o sacrifício pelo pecado não te eximia da culpa, então você precisava oferecer um sacrifício pela culpa também. Então aqui começa a falar do ponto de vista do sacerdote. Então o sacerdote, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que aspergir o sangue ali desse animal ofertado pela culpa no altar. Aí no versículo 3 continua, né? Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Então, assim como a oferta pelo pecado é dado, né, é ofertado ali a Deus, assim como a oferta pacífica também, que a gente estudou, né? Mas a diferença é essa, a oferta pacífica, a parte pode participar e comer, né? A gente lembra que era um acordo de paz com Deus, né? Então a parte podia sentar e comer com Deus ali, né? Na casa dela, é claro, mas ela comia ali como se ela estivesse comendo com Deus, algo que foi ofertado a Deus. Já na oferta pela culpa e pelo pecado, não.
A parte não podia comer. Quem tinha que comer era o sacerdote, né? Porque ele tinha que participar do pecado da pessoa. Ele comia como se ele estivesse comendo aquele pecado, né? Ele estava participando daquele pecado, tomando para si o pecado e a culpa da pessoa. E aqui é a mesma regra. Ele então tira a gordura, né? Como ele fez no do pecado também, como é feito na oferta pelo pecado. Ele tira a paz. Boa noite, Rodrigo. Então ele tira ali, né, a gordura. Ele tira ali a gordura do animal e os rins, e ali ele vai queimar então no altar isso, as gorduras e os rins desse animal, né? Ele vai queimar ali no altar do holocausto. Então no versículo 4 continua: também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. Então a regra é a mesma, né? Não há diferença da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Então era do mesmo jeito que funcionava. Você tirava a gordura do animal, né? Era tirada a gordura, os rins, e aquilo era queimado ali no altar, né? Então vai dizer agora sobre a obrigação do sacerdote, continuando, né? No versículo 5 diz: o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Ele vai queimar o que? A gordura. Então ele vai queimar a gordura e os 2 rins ali no altar como oferta pela culpa. E no versículo 6 diz, né? Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo. Se comerá, coisa santíssima é. O que está querendo dizer aqui? Foi o que eu disse na aula passada, né? A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa é obrigado o sacerdote comer. Aquele sacerdote que oficiou ali, que fez o serviço, né? Que fez a intermediação ali, ele é obrigado a comer. Ele tinha que comer o animal, porque ele tinha que participar daquele pecado. Agora, espera só um instante. Oi, a paz, Rodrigo. Eu vou pedir para você, por favor, só colocar o microfone no mudo. Aí no final da aula eu libero, tá bom? Aí todo mundo abre o microfone no final da aula, é que dá interferência. Tá? Obrigada, viu? Amém. Obrigada. Então, a gente havia falado, né? Nós lembramos que o que acontece? A oferta pela culpa e a oferta pelo pecado era comida pelo sacerdote, né? Então o sacerdote tinha que comer essa oferta. Então a gordura era derramada sobre o altar, os rins também, mas o alimento, o animal tinha que ser comido pelo sacerdote. Eu expliquei na aula passada, né? O animal tinha obrigatoriamente de ser comido pelo sacerdote que oficiou. Os outros sacerdotes podia alguém deixar de comer, né? Às vezes o animal era muito pequeno, não dava para todos os sacerdotes ali. Não tinha problema alguém ficar sem comer. Quem não podia ficar sem comer era o sacerdote que oficiou. Ele tinha que comer. Aí no versículo 7, né, ele também reforçando o que a gente já viu na aula passada, assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, ela também tinha que ser comida dentro do tabernáculo, no mesmo lugar que se come a oferta pela culpa, né, pelo pecado. Então ali a oferta pelo pecado é comida no lugar santo e a oferta pela culpa também tinha que ser comida lá dentro, porque é algo santíssimo, é algo que foi ofertado a Deus e fazia parte do pecado. Então eles tinham que comer dentro, não podia comer na casa deles, eles tinham que comer ali dentro do santo lugar. A paz, boa noite, Cida. Aí então no versículo 7 diz, né? Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. Foi o que eu falei. Não há diferença. A mesma lei que regia a oferta pelo pecado, regia a oferta pela culpa. Foi o que eu disse. Na aula de ontem a gente viu qual era o dever do sacerdote com relação à oferta pelo pecado. A mesma lei se aplica à oferta pela culpa, não há erro. Então é o mesmo esquema. O sangue entrou no tabernáculo, o sacerdote não come, não pode comer. O sangue não entrou, o sacerdote tem que comer. O sacerdote que oficiou, o sacerdote que fez o serviço, ele é obrigado a comer. Os outros, alguém pode deixar de comer, mas o que oficiou, ele é obrigado a comer. Ele tem que participar do pecado que ele intermediou ali. Então, é dessa forma, né? Então, a lei pelo pecado é a mesma regulação para a oferta pela culpa, tá? Então, no versículo 8, continua. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, né? Então, agora já parou de falar da oferta do pecado, né? Para finalizar a oferta do pecado e da culpa, Moisés aqui escreveu, olha, a lei que rege, né?
é a mesma. Então, se tiver alguma dúvida de o que o sacerdote tem que fazer, né, com relação à oferta pela culpa, é só ler o que ele tem que fazer na oferta pelo pecado, né? Porque é a mesma lei. Então, se você tiver alguma dúvida, é só ir lá e ver o que é a oferta pelo pecado, né? Então, a oferta pelo pecado a gente falou na aula passada, que foi o capítulo 6, e é a mesma lei. Então, agora vai falar sobre a obrigação, os deveres e os direitos do sacerdote com relação ao holocausto, né? O holocausto a gente viu no capítulo 1 do livro de Levítico. Então, diz agora, né, que o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, ele terá o couro do holocausto que oferecem. Então, a gente lembra, quando você vai oferecer o holocausto, quando ia oferecer o holocausto, tinha que tirar a pele do animal, né? A gente lembra que tirava a pele do animal e cortava o animal em pedaços. E todo o animal ia para o altar. Ele era todo queimado, exceto a pele, né? A gente viu isso no capítulo 1. E agora diz para onde vai essa pele. Essa pele vai para o sacerdote. Então, a pele do holocausto é dada ao sacerdote. Aí diz, mas é para o sacerdote que oficiou. Então, quem foi lá, intermediou e recebeu o ofertante, pegou o animal e fez o procedimento, esse tem o direito à pele, né? Tinha o direito à pele do animal. Eles usavam para fazer roupa, né? Os sacerdotes. Aí no versículo 9 diz, como também toda oferta de manjares que cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece, né? Então a gente lembra que tem a oferta de manjares também, né? A oferta de manjares, que é aquela que a gente já disse que era a oferta de presente, você está dando um presente a Deus. A gente lembra que tinha da forma crua, né, para ser entregue, e também tinha da forma assada, tinha por frigideira, né, tinha cozida, então tinha várias formas de você entregar a oferta de manjares. Então aqui, quando você entregava a oferta de manjares, está dizendo que a oferta de manjares é do sacerdote que intermediou. Assim como a oferta do pecado e da culpa, né, que ele tinha que participar daquilo, é a mesma coisa a oferta de manjares. Se ele recebeu e está fazendo a intermediação ali da pessoa com Deus com relação ao presente, né, ele queimou ali parte da oferta de manjares no altar do holocausto, ele é obrigado a comer. Ele pode dividir, não tem problema, mas ele tem que comer. Ele não pode deixar de comer, ele precisa comer aquilo. Então, é isso que está dizendo, assim como disse na oferta do pecado e na oferta pela culpa, né? O sacerdote que intermedia ali, que oficia, ele tem que comer. Ele pode oferecer para os outros também, mas ele tem que comer aquilo. Então, aqui continua, né? No versículo 10. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro, né? Então, a oferta de manjares amassada com azeite, né, ou seca, aqui tá falando da oferta crua. Então, essa daqui já não é aquela oferta assada, é oferta crua mesmo. O alimento já não está completo, né? No versículo 9 diz que você já recebeu o alimento completo. O alimento já está cozido, já está assado, já está pronto com o alimento. Então, quem recebeu, o sacerdote que recebeu e fez, né, a intermediação com Deus, ele deve comer aquilo. Agora, quando você recebe crua, né, a pessoa vai lá, pega um punhado e joga da farinha crua, né, ali no altar do holocausto. Então, todos têm direito. Então, todos podem comer ali do alimento, né? Todos os filhos de Arão, né? Não é qualquer pessoa, só os filhos de Arão que têm direito. Então, agora no versículo 11, vai falar um pouco mais sobre a oferta pacífica, né? Então, a gente lembra que o capítulo 6 e o capítulo 7 é isso. É realmente reprisando ofertas que a gente já viu, só que agora vai falar do ponto de vista do sacerdote. As ofertas pacíficas, a gente estudou ela no capítulo 3, estava tentando lembrar, foi no capítulo 3 de Levítico, a gente estudou a oferta pacífica. Então, agora vai falar um pouco mais sobre essa oferta, né? Então, diz assim, esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos, né? Bolos sem fermento, amassados com azeite, obreias, né? Que são bolachas, asmas, né? Asmas é sem fermento, untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Então, o que acontece? Quando a gente estudou no capítulo 3, a oferta pacífica, eu havia avisado que tem 3 tipos de oferta pacífica, né? A gente vai ver agora com detalhes. São 3 tipos que existiam de oferta pacífica. Existia a oferta voluntária,
Existia a oferta por voto, quando você fazia um voto e você ia lá cumprir o voto que você fez, né? A oferta voluntária você tá fazendo porque tá fazendo, não tá fazendo voto nenhum e também não tá agradecendo nada. A terceira opção é a ação de graças, quando você tá fazendo para agradecer algo, né? Então tem essas três opções. E agora vai explicar pra gente sobre essas três opções, tá? Então diz o quê? Se for a opção de ação de graças, se você for oferecer a oferta pacífica como uma ação de graças, como um agradecimento por algo que você recebeu, então você tem que oferecer como? Você tem que trazer a oferta, tem que trazer, né? O animal, a gente lembra que era um animal ali, né? A oferta pacífica, a gente lembra que o ofertante come junto, né? Era um acordo de paz, onde Deus pega ali parte daquilo que são a gordura do animal e os 2 rins. Os sacerdotes têm direito ao peito e as coxas, a coxa do animal, né? E o restante do animal ficava com o ofertante. Então a gente lembra disso. Ele podia chamar toda a vizinhança e fazer ali um churrasco, um grande banquete, né? Então agora vai começar a explicar sobre a ação de graças, né? Uma das formas da oferta pacífica. A oferta pacífica ela podia ser feita como uma forma de ação de graças. Então a pessoa recebeu algo e ela quer agradecer a Deus por aquilo que aconteceu, então ela vai fazer uma ação de graças. Junto com o animal que ela vai ofertar, a gordura daquele animal para Deus e os 2 rins, né? E o peito que vai para o sacerdote e a coxa, ela tem também que fazer bolos, né? Na Bíblia não diz quantos bolos são, né? Então a gente não tem essa ideia, mas ela tem que fazer bolos, tá falando aqui no plural. Tem que fazer bolos sem fermento, não pode assar esses bolos com fermento. E diz que esses bolos eles têm que ser amassados com azeite, né? A massa tem que ser amassada com azeite, né? E ser assada ali. Aí diz aqui, então, também que eles poderiam trazer obreias, né? Obreias era um tipo de bolacha que eles comiam, né? Que eles faziam e comiam. Mas devia ser sem fermento também. Eles podiam fazer isso e trazer também como oferta, com a oferta pacífica, com o animal, como ação de graças, né? Se é uma ação de graças, não podia trazer só o animal. Tinha que trazer isso junto, né? Para ser uma ação de graças. Então diz aqui, né? Obreias, né? Trazia bolachas também, né? Asmas sem fermento as bolachas, untada com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite, né? Então eles tinham que levar ali na ação de graças. A gente vai ver que tinha que levar pão também, né? Então tinha que levar algumas coisas ali na ação de graças. Ação de graças, além de você ofertar o animal, você tinha também que levar bolos, porque é uma grande festa, né? Então era esse o sentido. Se você tá oferecendo uma oferta pacífica, já era uma grande festa. Por isso que a pessoa dividia com Deus, o ofertante comia com Deus, porque era uma grande festa, né? Toda vez que você fazia um acordo de paz nessa época, você fazia um grande banquete e as partes sentavam e comemoravam juntos. Todo o povo da comunidade importante sentava ali e participava. Então era algo importante aqui. Por isso que eles tinham que fazer tanta coisa, né? Então eles levavam bolos ali, levavam as bolachas, né? E no versículo 13 diz também que eles vão levar pão. Mas esse pão que eles levam é com fermento. E a gente vai falar um pouquinho mais agora. Diz assim no versículo 13: com os bolos, né? Todos esses bolos que a gente viu no versículo 12 e as bolachas, né? A pessoa também devia trazer um pão levedado. Pão levedado significa pão com fermento. Então a pessoa devia trazer um pão com fermento, feito com fermento. Porém, esse pão com fermento, ele não era queimado no altar. Nada com fermento se queimava no altar, mas ele era entregue para o sacerdote comia ele completamente, né? Mas não era queimado no altar, não se podia queimar nada no altar com fermento, mas era para o sacerdote comer. Então diz no versículo 13, né? Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, né? Que é pão com fermento, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças, né? Então junto com a oferta pacífica, que é o animal, que a gente estudou no capítulo 3, ele vai levar também esses bolos e esse pão, se for ação de graça. Se a oferta pacífica for ação de graça, ele tem que levar esse pão e os bolos, né? Então tem que ser feita dessa forma a ação de graças, né? Então a oferta pacífica existem 3 formas, a gente lembra que a gente já falou. Por ação de graças, você está oferecendo uma oferta pacífica por ação de graça, você está agradecendo algo. Por voto, você fez um voto que se algo acontecesse, se algo se realizasse, você ia oferecer essa oferta. Então é mais uma opção. E a voluntária,
voluntária. Você não está querendo agradecer por nada que aconteceu e você não está querendo cumprir nenhum voto, você só quer fazer uma oferta pacífica. Então essa era a terceira opção, que é a voluntária, né? Mas essa que a gente está vendo agora é a por ação de graças. Quando fosse uma ação de graças, além de levar o animal da oferta pacífica, a pessoa tinha que levar bolos, né? Não tem a quantidade de bolos, mas devia ser muitos bolos. E a pessoa também, porque a gente lembra que ela participava, né, ali da comida, né, porque era um grande banquete, né, de comemoração. Então a pessoa estava agradecendo algo. Então ela levava bolos, não temos a quantidade, mas era mais de um, porque está no plural. E levava também pão com fermento, e esse pão com fermento ficava pro sacerdote, né. Então agora no versículo 14 diz: e de toda a oferta, né, pacífica, né? Aqui não está escrito pacífica na Bíblia, mas como está sendo falado sobre a oferta pacífica, a gente deduz que é da oferta pacífica que está sendo falado, não é toda a oferta, ou oferta do pecado, ou oferta pela culpa, ou o holocausto, não. Se está falando aqui da oferta pacífica, então aqui tá resumindo a oferta o quê? Pacífica, né? Não está escrito oferta pacífica, está escrito só oferta, mas a gente presume que é da pacífica que está sendo falada, né? Então está escrito aqui no versículo 14, senão a gente pensaria, porque vai dizer agora que toda oferta deve vir acompanhada de um bolo. Um bolo pelo menos tem que ter a oferta, tá dizendo aqui, né? Toda oferta pelo menos tem que ter um bolo. Então, se a gente não compreender correto, a gente vai achar que a oferta do pecado e da culpa tem que levar um bolo também. E não é. Aqui, como tá sendo dentro de um contexto da oferta pacífica, então aqui tá falando da oferta pacífica, né? Então, no versículo 14 está dizendo assim: e de toda a oferta pacífica, né, trará um bolo por oferta ao Senhor. Então o bolo ali tem que ser levado como oferta para Deus também. A pessoa tem que fazer um bolo, seja oferta por ação de graças ou não. A gente lembra que tem 3 opções de ofertas pacíficas, né? Então qualquer uma das 3 opções de oferta pacífica, a pessoa tinha que levar um bolo. Não é só na ação de graças, né? A ação de graças parece que tem que levar muitos bolos, né? Quando é uma ação de graça, você leva muitos bolos, porque você está comemorando algo que você já recebeu, né? E recebeu sem ter que fazer voto nem nada. Você recebeu porque Deus quis dar, então você quer comemorar. Então você leva muitos bolos ali, né? Leva o pão com fermento para o sacerdote. E as outras opções, que seria a oferta voluntária, né? E a oferta pelo voto tem que ter pelo menos um bolo. Então você tem que levar um bolo, sim, é obrigado, né? Além da oferta ali do animal, você tem que levar um bolo. Já a oferta da ação de graça, você tem que levar um bolo e mais um monte de bolo, porque fala lá no plural, né? Então você vai levar mais bolos ainda. Então diz aqui, né? E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Ou seja, não importa qual oferta você vai fazer, né? Se você for fazer a oferta voluntária, você tem que levar um bolo. Se você for fazer a oferta por voto, né, a oferta pacífica por voto, você tem que levar um bolo. Se você for fazer a oferta de ação de graças, você tem que levar muitos bolos, porque um bolo já é do sacerdote. Então tem que fazer muitos bolos, lá dizia, né? Mas se você for fazer a oferta voluntária e a oferta por voto, tem que levar um bolo. E esse bolo vai ser do sacerdote, né? O sacerdote que intermediou aquela oferta, né? O sacerdote que agiu ali com aquele sangue, né? Daquele animal no holocausto. Então ele tem que comer esse bolo. Aí diz no versículo 15: mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Então a gente lembra, a pessoa chega lá com o animal, né, que a gente estudou no capítulo 3, a oferta pacífica, que foi a visão do ofertante. A pessoa chega lá com o animal e oferece somente a gordura e os rins do animal no altar, né? Isso era a oferta pacífica, né? Tirando esse bolo, que a gente viu que tem que levar um bolo. Mas ali no altar era derramado a gordura e os 2 rins do animal. E o que acontece? A gente vai ver que a coxa e o peito iam para o sacerdote. O restante do animal tinha que ser comido pela pessoa, né? Então agora se põe um limite para comer. Às vezes a pessoa é muito canguinha, a pessoa tá lá guardando alimento, quer que o alimento dure muito tempo, não quer chamar muita gente, né? Quer ser mão dura ali mesmo. E acaba que estraga. Ele não chamou o número de pessoas o suficiente para o banquete. E sobrou alimento, né? Aí diz, se foi uma ação de graças, você tem que comer no mesmo dia. Sobrou para o dia seguinte, você não pode comer.
Então, se é uma ação de graça, se você está fazendo isso para agradecer algo que você recebeu, você tem que chamar muita gente. É uma festa que você está dando, né? É uma grande alegria. Então você tem que chamar muita gente para que todo o animal seja comido. Se todo o animal não for comido, se tiver sobrado alguma parte do animal, para o dia seguinte ele não vai poder ser comido. Então tem que ser comido no mesmo dia, porque é uma ação de agradecimento, é uma grande festa de agradecimento, né? A festa é festa no dia que ela é festa, não no dia seguinte, né? Dia seguinte já não é mais a mesma festa. Então você tem que comer no dia da festa. Então, se a pessoa ali não convidasse o número certo de pessoas para comer e sobrasse, ela não podia comer no dia seguinte. Então ela tinha que chamar o número certo de pessoas para comer tudo, né? Para que tudo fosse consumido ali daquela oferta. Então diz isso no versículo 15, né? Diz assim: mas a carne do sacrifício da ação de graças, a gente vai ver que há uma diferença com relação ao tempo de comer. A ação de graças requer um tempo para se comer. As outras duas ações que a gente viu, né, tem 3 formas de oferecer oferta pacífica, a gente já falou. Seria por ação de graças, oferta voluntária e a oferta por voto. A ação de graças tem que ser comida no mesmo dia. As outras duas já não. A gente vai ver que aqui vai falar um outro período, não é no mesmo dia que se come. Mas a de graça, da ação de graça, tem que ser comida no mesmo dia. Era obrigatório ser comida no mesmo dia. No versículo 16 diz o seguinte: e se agora vai falar das outras duas ofertas e do tempo delas para ser comida. O tempo delas é maior do que o tempo da ação de graças, né? Então no versículo 16 diz: e se o sacrifício da sua oferta for por voto, né? Então se a sua oferta pacífica for por voto, você está cumprindo o voto, ou se ela for uma oferta voluntária, né? Como eu disse que tem 3 opções de oferta pacífica, então se não for a ação de graça, porque a ação de graça tem que ser comida no mesmo dia, é uma grande festa de agradecimento. Você não fez voto nenhum com Deus e Deus quis te dar, né? Você não fez nada para merecer, mas Deus quis te dar. Então você quer agradecer, você quer fazer uma grande festa, você tem que comer no mesmo dia, no dia da festa. No versículo 16 já fala sobre as duas outras, né? Espécies de ofertas pacíficas, que seria a oferta pelo voto e a oferta voluntária. Então se você por acaso ofereceu a oferta pacífica por causa de um voto que você fez, aconteceu e você está cumprindo o voto porque aquilo que você pediu aconteceu, ou se é uma oferta voluntária, você não fez voto nenhum, você não recebeu nada, mas você quer fazer. Então, você pode comer, né? Aqui diz, você pode comer até o dia seguinte. Diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for voto, né? Oferta pacífica por voto, cumprimento de voto, ou se for uma oferta pacífica voluntária, então você deve comê-la no dia em que oferecer o seu sacrifício, né? Você vai comer ela, porque senão você vai levar para casa e vai guardar para comer só no dia seguinte. Mas não, então você deve comer no mesmo dia, né? Porém, se sobrar dela, você pode comer no dia seguinte. Então a gente vê uma diferença aqui, né? Quando é a oferta pacífica com ação de graça, você tem que comer no mesmo dia. Você não pode comer no dia seguinte. Você não pode deixar e comer no dia seguinte. Já a oferta por voto e a oferta voluntária, você pode comer no dia seguinte. Você tem que comer no mesmo dia. Não pode deixar só para comer no dia seguinte. Você tem que comer no mesmo dia. Mas sobrou, você podia comer no dia seguinte também, né? Aí no versículo 17 continua: porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Então, no caso de oferta voluntária, oferta pacífica voluntária, ou oferta pacífica por voto, você podia comer até 2 dias, no dia que você ofertou e no dia seguinte. No terceiro dia não se podia comer. Se você comesse, aquele animal seria considerado impuro. Já não podia mais comer aquela carne no terceiro dia. Você podia comer nos 2 dias. O que sobrou para o terceiro dia, você tinha que queimar. Não podia comer. Se você comesse, era considerado como se você tivesse comido um animal impuro. E você se tornaria impuro. Então, diz isso aqui. Diz no versículo 17. Porém, o que ainda restar, né, dessa carne do sacrifício, da oferta pacífica por voto, ou da oferta pacífica voluntária, ao terceiro dia ele deve ser queimado, não pode ser comido no terceiro dia. Aí no versículo 18 diz o que acontece se a pessoa for comer no terceiro dia. Aí diz assim: se da carne do seu sacrifício pacífico a pessoa comer no terceiro dia,
aquele que a ofereceu não será aceito. Olha que coisa incrível que se diz aqui, né? Quem não vai ser aceito não é aquele que está comendo, é aquele que ofereceu a oferta. Então, imagina, a pessoa está tendo a responsabilidade de ter a garantia ali que ninguém vai comer aquilo no terceiro dia. Então, ela tinha que cuidar daquele animal, ela tinha que cuidar daquele corpo ali, né? Que imagina, por exemplo, você faz a festa, um grande banquete, chama na tua casa, né? Todo mundo comeu no primeiro dia da oferta. Tudo bem, sobrou para o dia seguinte. O pessoal volta para sua casa e come. Tudo bem. No terceiro dia, entra alguém na tua casa e come o que sobrou no terceiro dia. Aí tá dizendo que quem não vai ser aceito é você. Não é a pessoa que entrou e comeu lá da tua oferta pacífica, mas é quem ofereceu a oferta pacífica, porque ele tinha o dever de ter cuidado daquela oferta para que ninguém comesse no terceiro dia, né? Então diz aqui, ó, essa pessoa não será aceita e não lhe será atribuído o seu sacrifício, ou seja, o que ele sacrificou não vai ser contado. É como se ele não tivesse sacrificado nada. Então a oferta pacífica dele vai ser anulada. Ele não vai ter mais oferta pacífica nenhuma. É como se ele não tivesse entregue nada. Então ele tinha o dever de cuidar para que ninguém comesse, né? Chegou no finalzinho do segundo dia, ele tinha que preparar aquilo para queimar, para que ninguém mais comesse, né? Olha a importância, né? Ele, por exemplo, se ele não cuidasse, separasse os restos do animal, colocasse ali em algum local, né? Algum saco, alguma coisa assim, né? E separasse para queimar no outro dia e um animal viesse comer, né? Igual a gente vê hoje gato, né? Cachorro. Ele não teria a oferta dele aceita. Ele tinha que cuidar. Ele tinha que cuidar daquele resto ali, né? Ele tinha a responsabilidade sobre aquilo. Quem ofertou foi ele, então ele tinha que cuidar daquilo. Aí então diz aqui, né? Coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então vai ser abominável ele comer, ou alguém que seja comer dessa carne no terceiro dia, né? Quando fala abominável, né? No sentido de se comer algo impuro. Então no terceiro dia aquela carne já estaria impura para ser comida. Não era para ser comida mais aquela carne, né? Já era podre, né? Algo interessante que a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar o Novo Testamento. A gente vai ver o caminho de Emaús, né? E tem dois, né, dois discípulos que caminham ali e eles falam, né, já é o terceiro dia, né, a gente achava que ele era o Messias, né, e eles estão falando com Cristo, mas eles não sabem, né, eles estão com os olhos deles ali vendados, eles falam, a gente já é o terceiro dia, né, e a gente achava que ele era o Messias, né, mas já é o terceiro dia. O que acontece? Há um costume, né, judeu, um costume hebraico, que no terceiro dia, né, a pessoa já fez a ida dela. Então, não tem mais jeito, né? Foi o terceiro dia, já não tem mais como ela ressuscitar, não tem mais como ela voltar, porque ela já foi para outro mundo, né? Então, por isso que aqueles homens falaram dessa forma, né? Porque eles acreditavam ainda que ele podia ressuscitar, mas já era o terceiro dia, então era mais difícil, porque eles tinham essa crença de que no terceiro dia a alma da pessoa, a pessoa já ia para o mundo dos mortos, então ela não voltaria mais, no terceiro dia já foi, não tinha mais como voltar, então não tinha mais como ela voltar para aquele mesmo corpo, né? Então aqui é uma ligação que eu acabei falando, me veio na mente isso agora, né? Mas aqui fala também, né, para não se comer o animal no terceiro dia. Então eles tinham já esse pensamento, né? No terceiro dia, aquele animal foi sacrificado por determinada coisa, mas no terceiro dia, aquilo que foi feito já não está mais ali, né? Conectando com essa passagem que eu falei de Emaús, né? É esse o entendimento que eu tenho, né? Que então no terceiro dia o que acontece? Aquela oferta pacífica que foi feita já não está mais ali, já foi levada, né? Já não consta mais naquele animal. Então, se você comer daquele animal, você já não está comendo mais daquela aliança. Você já não está comendo mais daquele acordo. Você está comendo de um resto de um animal só, né? Que está ali destroçado, só isso. Então, é nesse sentido, não se podia comer, porque senão era algo abominável. Ele não podia comer no terceiro dia. Então aqui, né, diz que se alguém comesse, né, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então o que acontece?
o sacrifício não seria aceito, né? A pessoa ofertou ali, deu aquela oferta pacífica, veio outro e comeu. Não era para ter comido. Mas a culpa não vai cair sobre aquela pessoa, porque ela não comeu. A culpa cai sobre quem comeu. Então, o pecado cai sobre quem comeu. Então, aqui está dizendo que o pecado foi dado a quem comeu o alimento. Porém, aquele que ofereceu o animal não será aceito. Então, aquele animal que ele ofereceu já não é mais aceito, porque se tornou impuro e alguém participou daquele animal, ele estando impuro. Então, já não é mais aceita aquela oferta, né? Então, a pessoa que ofertou o animal, ele não é aceito, né? E o sacrifício, ele é rejeitado, o sacrifício, ele é anulado. Mas a pessoa que comeu o animal, ela leva sobre si a iniquidade, ou seja, ela leva sobre si o pecado, né? A culpa. Então, ela está errada no que ela fez. O pecado e a culpa de ter comido esse animal não vai sobre quem ofertou, se ele não comeu, né? Não vai sobre quem ofertou, vai sobre quem comeu. Porém, aquela oferta deixa de ser aceita, né? Então, a pessoa é como se não tivesse oferecido nada. Então, no versículo 19, né, agora continuando, diz assim: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Foi o que eu disse, né? Antes, eu disse uma aula uns dias atrás, que antigamente o santificado, né? O que era santo, a coisa santa, não santificava o impuro. Pelo contrário, se o impuro tocasse na coisa santa, a coisa santa ficava impura. É um exemplo aqui. Porque o que acontece? Essa carne era uma carne consagrada, era uma carne santificada, era uma carne aqui de uma comemoração com Deus. E só podia participar desse banquete da oferta pacífica, que a gente lembra que a oferta pacífica é comida pelos ofertantes também, né? Então só podia participar quem era puro. Quem tivesse imundo não podia comer. Se a pessoa, aí, por exemplo, a pessoa imunda não comeu o animal, mas ela tocou no animal, ninguém mais podia comer aquele pedaço que ela tocou. Tinha que jogar aquilo fora, tinha que queimar aquilo, né? Porque aquilo se tornou impuro. Então, quando alguém imundo, né, alguém impuro, tocasse naquela oferta pacífica, né, que estava todo mundo celebrando e comendo, quando o impuro viesse e tocasse, aquilo que ele tocou se tornou impuro. Se alguém comesse, ia se tornar impuro também, porque ele comeu uma coisa impura. E ele ia trazer sobre si a iniquidade de ter comido uma coisa impura. Então a pessoa tinha que vigiar ali para que um impuro não chegasse e tocasse no que é santo. Então diz isso no versículo 19. A carne que tocar, né? A carne, a pessoa, qualquer coisa que tocar. Por exemplo, um animal impuro chegou e tocou na carne da oferta pacífica, aquela carne se tornou impura, você não pode comer. Então, qualquer um que chegasse e tocasse, né? A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, né? A carne tocou algo que está imundo, o que quer que seja, né? Aquela carne foi tocada por aquilo que está imundo, você não deve comer. Você devia queimar. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício, né? Então, quem está limpo pode comer. Agora, quem está impuro, até de tocar naquela carne, a carne vai se tornar impura. Então, não podia comer e também não podia tocar, né? Aí no versículo 20 diz: porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, né? Comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Então, aqui diz, né? A gente viu que já foi grave só ter tocado, né? É tão grave que se a pessoa tocasse, aquilo se tornava impuro, né? Porque aquilo era santo, a pessoa tocou e se tornou impuro aquilo. Ao invés da pessoa ser santificada, ela tornava aquilo impuro, né? Foi o que a gente falou algumas aulas atrás. Em Cristo, graças a Deus, não é assim, né? Em Cristo, o impuro toca a Cristo e se santifica, né? Foi o que aconteceu com a moça, né? Dos 10 anos ali do fluxo de sangue. Ela tocou as vestes e ela recebeu santificação, ela recebeu. Ela não deu para ele a impureza dela, né? Mas aqui era só a sombra do que haveria de vir, né? Aqui era um exemplo, era uma forma didática de Deus ensinar o povo. Então não tinha o poder de santificar nada realmente, né? Esses animais, um bode não ia santificar ninguém, né? Então, aqui diz, aí a pessoa, né, só de tocar na carne, a carne se tornava ali imunda, né? Agora, essa pessoa que tá impura, ao invés de só tocar, ela vai e come.
Ela vai e come o que era santo, né? Ela não tá comendo qualquer coisa, ela tá comendo o que era santo. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela foi e comeu daquela carne da oferta pacífica, né? Mesmo que não fosse a dona da oferta, é outra pessoa, um convidado, né? Comeu ali daquela oferta pacífica, né? Aí diz que é do Senhor, ela será eliminada do seu povo. Aqui, quando fala será eliminada do povo, né? Eu fui estudar direitinho para ver no termo em hebraico, né? Para ver se é ser morta. Não é nesse sentido que é falado aqui. Não é que a pessoa vai ser morta, não é que vai ser apedrejada, não é que vão matar essa pessoa. Mas aqui é no sentido de ela ser banida da aliança. Ela não vai ter mais parte com Deus. É isso que está querendo dizer. Quando fala de ser banida, é ser banida do povo de Deus. Ela não é mais considerada como povo de Deus. Ela deve sair do meio do povo de Israel. Ela deveria ser expulsa, né? É nesse sentido, né? Não é matar ela, mas é no sentido de expulsar ela, porque é algo grave, né? A gente vê que não tinha uma oferta aqui para ela oferecer e ela se santificar, né? Não tinha como ela oferecer um animal para liberá-la do pecado dela e da culpa. Você vê que aqui a punição dela é mais séria, porque ela comeu algo santo e ela sabia que aquilo era santificado e ela estava impura. Então ela deve ser banida, né? Ela trouxe para si, né, aquela responsabilidade. Lembra bastante hoje, né, quando a gente vai fazer a Santa Ceia, aquela coisa que a gente diz, né, que cada um se examine, né, o que a palavra de Deus diz, que cada um se examine e veja realmente se você está digno de participar do corpo e do sangue de Cristo, porque se você fizer aquilo com indignidade, você vai trazer sobre si iniquidade. Então é o que acontece aqui. Aquilo era uma carne santificada, e a pessoa impura, em impureza, né, em pecado, em impureza em si, comeu algo que era santo. Então ela seria eliminada do povo, né? Eliminada no sentido de ser expulsa. Então o povo de Israel expulsaria ela, porque ela já não fazia mais parte da aliança com Deus. Era nesse sentido. Aí no versículo 22, né? Não, 21. No versículo 21 diz assim: se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, né, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, ela comer, ela também vai ser eliminada do povo. Então, a gente vê, né, aquele que já está impuro, né, a gente viu no versículo 20, aquele que já está impuro. A pessoa sabe que ela está impura. Ela fez, né? Ela, por determinada coisa, ela tá impura. Ela tem em si alguma impureza, né? Alguma coisa aconteceu que ela tá impura em si mesma. E ela participou de algo sagrado. Então, ela é expulsa da aliança. Agora, é uma outra condição. A pessoa, ela não tá impura em si mesma, ela não praticou a impureza, não tá nela a impureza, mas ela foi e tocou em algo que estava impuro, né? Ela tocou em alguém que estava impuro. Então, por ter tocado em alguém que estava impuro, ela adquiriu impureza. A gente vai ver mais pra frente, quando for estudar, que essa impureza que ela adquire é temporária. Passa, fala que é um determinado período e depois aquela impureza vai sair. Mas ela deve se resguardar, porque ela está impura durante aquele período, porque ela tocou em algo impuro, né? Não é uma impureza que ela mesma projetou, que ela fez. Mas por ter tocado em uma impureza, ela deve se resguardar, porque ela se contaminou ao ter tocado. Porém, como a impureza não está nela, não foi algum objeto dela, não foi ela que projetou aquilo, é temporário e aquilo sai. Então não tem como ela se santificar, porque ela teve contato com uma impureza, né? Então essa pessoa teve contato com uma impureza. A impureza não era dela, mas ela foi e tocou em uma impureza. Então ela ficou temporariamente impura. Ela devia ter se resguardado, ela não devia ter entrado em contato com o santificado, porque ela estava impura. Então diz que se essa pessoa comer, apesar dela não ter projetado a impureza, né, ela também é retirada da aliança, né? Então ela também era banida da aliança, ela era expulsa do povo de Israel. Era aquela coisa, o povo de Israel tinha, aqui pela lei, eles tinham que falar para aquela pessoa fazer a trouxa dela e ir embora, era isso mesmo. Vai embora e procura outro lugar para morar, era isso. A pessoa tinha que pegar a trouxinha dela e ir embora. Aí então agora, né, no versículo 22 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 23, fala aos filhos de Israel
e diga, né? Não comereis gordura de boi, nem de carneiro e nem de cabra. Então, é muito óbvio. A oferta deles se baseava no quê? A única forma deles ofertarem algo a Deus era o que? Era a gordura. Quando eles tinham que fazer algum sacrifício, o que era derramado sobre o altar? A gordura, exceto na oferta do holocausto, né? Que era inteiro o animal. Mas e a gordura também, inteiro o animal, incluindo a gordura. Mas nas demais ofertas, né? A oferta pacífica, na oferta por culpa, na oferta pelo pecado, o que era oferecido no altar? Era oferecido no altar a gordura. Então era a gordura do animal, a gordura dos rins, os rins. Então isso era ofertado a Deus. E o que a palavra de Deus diz, né? Quando a gente já viu no começo do Levítico, fala que era o alimento de Deus. Então a gordura era o alimento de Deus. Então por que a pessoa não podia comer gordura? Se você está dando um alimento para Deus, como que você vai comer do mesmo alimento? Né? Você vai comer do mesmo alimento de um ser que você diz que é superior a você? Você se acha digno de comer do mesmo alimento? Nessa época era muito comum também, por exemplo, principalmente com faraó, né, reis, eles tinham um alimento que eles comiam e ninguém mais do povo comia, só ele podia comer, porque ele era, por exemplo, faraó, né? Ele tem esse exemplo do faraó porque faraó era um deus para os egípcios, né? Deus na terra. Então, o faraó, por exemplo, comia de um alimento que ninguém mais do povo podia comer. Por quê? Porque ele era um Deus. Se ele come determinado alimento como Deus, outra pessoa comer o alimento é dizer, então, que qualquer um pode comer o alimento de Deus. Então, se aquilo é um alimento de Deus, tem que ser reservado somente para Deus. Então, era nesse sentido que era proibida a gordura aqui, né? Se eles estavam oferecendo aquilo a Deus, e aquilo era o alimento de Deus, né? Era o pão de Deus aquilo, né? A Bíblia usa até esse termo mesmo, de pão, né? Aquilo era o pão de Deus, era o alimento de Deus, aquela gordura. E como que você oferecia uma gordura de um animal ali em sacrifício pelos seus pecados, em sacrifício por alguma coisa que você fez pela tua culpa, e depois você ia e comia essa mesma gordura que você tinha oferecido antes para expiar os seus pecados? Então não tinha lógica, você não podia fazer isso, realmente, porque a gordura era o alimento de Deus, né? A gordura do animal, ela é fonte de energia, né? Então, a nossa gordura também, é importante a gente ter gordura, né? É uma fonte de energia, então é algo vital para o corpo. Então a gente vê, né? Deus não pedia qualquer coisa, Deus pedia a gordura, porque era fonte de energia. A gordura, ela condicionava o metabolismo do animal. Então, o animal funcionava por causa da gordura. A gordura mantinha o animal em funcionamento. A gordura dava energia ao animal. Então, Deus não estava pedindo qualquer coisa. Deus estava pedindo o que dava energia àquele animal. Deus estava pedindo o que conduzia a vida naquele animal, a energia naquele animal. E o sangue é o quê? Sangue é vida, né? E Deus pediu o quê também? Sangue. Porque a vida daquele animal tinha que ser dada a Deus, né? Então, era sangue, era vida também era dada a Deus. Então, ele não pedia qualquer coisa, ele pedia gordura, que era a energia. Então, por isso que não tinha lógica nenhuma eles comerem realmente a gordura. Se eles estão ofertando a gordura para se reconciliar com Deus, se eles estão oferecendo a gordura para fazer um acordo de paz com Deus, se eles estão ofertando a gordura como oferta pela culpa, pelo pecado deles, para se reconciliarem com Deus, para se redimirem, e aquilo é um alimento para Deus, é considerado como um alimento para Deus, como eles podem se alimentar da mesma coisa que Deus se alimenta, né? Seria eles acharem que são bons o bastante, né, para ter a mesma coisa que só Deus merece, né? Então não tinha lógica nenhuma, eles não tinham que comer gordura realmente, porque a gordura era o alimento ali de Deus, né? Então, se eles estavam oferecendo ali em sacrifício a gordura, como que eles iam comer gordura? Ia contra toda a lógica do que eles estavam fazendo, né? Seria realmente desprezar o que eles estavam fazendo. Se eu mesma como a gordura daquele animal, por que depois eu vou lá e ofereço aquela gordura para Deus, para me tirar os meus pecados, para me perdoar dos meus pecados, sendo que eu também como aquilo, né? Então, não teria lógica. Aí no versículo 24, né, continua.
A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma vocês devem comer, né? Então tá falando também, né? Porque Deus havia falado no início sobre os animais que são ofertados, para não se comer gordura desses animais, né? Mas Deus depois vai falar mais pra frente que não é para comer gordura nenhuma, senão vão querer comer outra gordura, né? Primeiro Deus falou sobre os animais que são ofertados, não é para comer gordura nenhuma desses animais que vocês oferecem para mim. É isso que Deus estava falando no versículo 23. Agora no versículo 24, Deus fala, porque senão a pessoa vai falar, não vou oferecer dos que eu estou oferecendo para Deus, né? Dos meus animais. Mas o animal foi morto lá no campo, eu posso comer daquela gordura, né? Eu posso comer aquele animal. Aí aqui diz no versículo 24, a gordura do animal que morre por si mesmo, morreu sozinho o animal ali, né? E a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outra coisa, mas vocês não devem comer, né? É muito óbvio, né? A gordura do animal que morreu por si mesmo, vocês não devem comer, porque se o animal morreu por si mesmo, ele pode ter alguma doença, pode ter algum problema, ele morreu por si mesmo. E vocês não devem comer a gordura também, né? Eles não deviam comer gordura nenhuma, mas na dúvida, né, se eles iam querer inventar alguma brecha, Deus fala as hipóteses, né, mas é lógico que eles não deviam comer gordura nenhuma. Aí aqui diz, né, se o animal morreu por si mesmo, vocês também não vão comer a gordura. Não é porque ele morreu por si mesmo que vocês vão, eu posso comer agora porque ele morreu por si mesmo. Porque se o animal morreu por si mesmo, o animal é inútil para você oferecer ele em holocausto, ele morreu sozinho, então você não pode oferecer em holocausto. Então eles podiam pensar, já que o animal está inútil para ser oferecido em holocausto ou em sacrifício, né, alguma oferta, eu vou comer, porque é inútil para Deus esse animal, então eu posso comer. E Deus está falando, não, você não vai comer também, né, desse animal que morreu por si mesmo, você também não vai comer. Porque algo aconteceu para ele ter morrido sozinho, né? Imagina, uma cabra nova vai e morre do nada. Alguma coisa aconteceu ali para ela ter morrido, né? Alguma disfunção houve. E aqui também diz, e a do dilacerado também por feras, você também não deve comer a gordura, né? Então a pessoa pensa, o animal foi morto por outro animal, eu também não posso oferecer para Deus porque o animal já está morto e foi morto por outro animal. Mas eu posso pegar a gordura, né? Eu não posso comer a carne daquele animal, né? Mas eu posso comer a gordura, né? Então eles podiam pensar assim, que eles podiam comer ali a gordura do animal. A paz, boa noite, Rodrigo. Então eles podiam pensar assim, eu posso comer ali a gordura do animal. Então aqui Deus diz, não, mesmo se o animal foi morto por outro animal, vocês não devem comer a gordura desse animal, né? Primeiro porque não tem que comer gordura. E segundo, né, porque a gordura, aquele animal que matou o outro podia estar impuro, podia ser um animal impuro, um animal com alguma doença, alguma coisa, então não podia comer, né? E também porque não podia comer gordura nenhuma. Aí aqui diz, né, em outro uso você pode fazer, mas de nenhuma maneira a comereis, né? Então você podia fazer um outro uso ali da gordura, por exemplo, fazer velas, né? Podia fazer alguma coisa ali com a gordura daqueles animais, mas não podia comer. Aí no versículo 25, agora Deus vai falar, não pode nenhuma gordura, né? Porque na dúvida, né, é melhor falar que não pode nenhuma mesmo, porque senão eles iam achar uma brecha. Deus não falou tal coisa, então eu vou fazer. Então Deus já vai e fala, não pode nenhuma. Aí no versículo 25 diz, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo, né? Então assim, quais animais podiam se oferecer a Deus? Os animais puros. Os animais impuros você já não podia comer mesmo. Então, qual que é a restrição aqui? É dos animais puros. Os impuros eles já não podiam comer, já tinha essa limitação. Então, o que eles podiam comer era dos animais puros. Mas Deus fala, vocês podem comer a carne, mas a gordura vocês não vão comer de nenhum animal puro. Nenhum animal que vocês me oferecem em sacrifício, que são os animais puros que vocês podem oferecer, vocês não vão comer a gordura, né? E foi o que eu disse, se vocês comerem, né, será eliminado do meu povo. Aqui é no mesmo sentido que eu havia falado antes. Não é ser eliminado no sentido de ser morto, não é ser eliminado no sentido de ser apedrejado, ser morto ali, mas no sentido de ser banido. Ia ser expulso da aliança, né? Não ia ter mais aliança com Deus, essa pessoa, né? É nesse sentido. Amém. Aí no versículo 26, né, continua, não comereis sangue, né? Então assim, antes da gente começar a falar do sangue, né,
Pra gente finalizar a parte da gordura, então foi o que eu disse, né? Tem toda uma lógica deles não comerem gordura, né? Porque a gordura era o sacrifício que era dado ali, ofertado a Deus por eles mesmos, né? Eles ofereciam ali em sacrifício a gordura para Deus pelos seus pecados, pela sua culpa, pela sua reconciliação, né? Pelo seu acordo de paz, né? Pelos seus votos, né? Pela sua ação de graça, né? Então, se eles ofereciam esse alimento para Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que a gordura, esse era o alimento de Deus. Como que eles podiam comer o mesmo alimento se eles estavam oferecendo a Deus, né? Então, não tinha lógica realmente. Então, era dizer que eles estavam no mesmo patamar de Deus. Eles podem comer o mesmo alimento, né? Foi o exemplo que eu dei, né? Você vê no caso de faraó, né? Um faraó não come a mesma comida de um subalterno. A comida do faraó é muito melhor. Então, não tem como você querer comer a mesma comida de Deus, né? Se a gordura era o alimento de Deus, só Deus tinha que comer. Como você come também a gordura ali e depois você quer oferecer outra gordura pelo teu pecado, se você também come gordura. Então, não tinha lógica nenhuma, né? E daqui a pouco eu vou falar agora do sangue, e daqui a pouco eu vou falar sobre Cristo, né? E vou falar sobre os dias de hoje. Então, no versículo 26 diz: não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Então, agora Deus fala, vocês não vão comer sangue. Aqui, quando fala em vossas habitações, né? No termo em hebraico, não é só casas que tá falando, mas quer dizer em qualquer lugar. Então, tá querendo dizer o quê? Ó, vocês não vão comer sangue, vocês não devem comer sangue em qualquer lugar que vocês estejam. Qualquer lugar que for. Vocês podem estar de passeio em um lugar, vocês não devem comer sangue, né? Então, aqui está querendo dizer em qualquer lugar que for. Nem de ave, nem de gado, nem de animal nenhum. Vocês não devem comer sangue, né? E aqui é a mesma lógica da gordura. É o mesmo raciocínio da gordura. O sangue era o sacrifício ofertado a Deus. Não era o alimento, porque Deus não se agradava do sangue como alimento. Mas era a única coisa que conseguia reconciliar o homem com Deus. Era o sangue, né? E ainda é, até hoje, né? O sangue de Cristo. Então, como que aquilo que foi a única coisa que conseguiu reconciliar você com Deus, que foi o bastante, né? Para ser válido, tomar validade diante de Deus, você também quer tomar. Então, não tinha lógica nenhuma e não tem até hoje, né? Então, era nesse sentido, no mesmo sentido da gordura. Se eles ofertavam ali sangue de animais por si mesmos, aquele sangue de animal que eles estavam ofertando era no lugar deles, era o sangue deles que devia estar ali, não era o sangue daquele animal. Então, eles estavam ofertando aquele sangue para Deus para que aplacasse a ira de Deus, para que Deus não consumisse eles, porque eles é que deviam estar ali. Então, eles ofereciam aquele sangue. E como depois eles chegariam na casa deles e comeriam sangue? Se era o que, justamente, a única coisa que aplacava a ira de Deus ali. Então, como que eles iam se equivaler ali e comer do mesmo alimento que conseguia aplacar a ira de Deus para com eles, né? Então, é a mesma coisa. Então, é o mesmo sentido. Nossa, foi muito rápido, Rodrigo, eu não consegui ver. Então, não tem lógica nenhuma. Como que esse povo ia comer sangue? Se o sangue era a única coisa que reconciliava eles com Deus. Era a única coisa, né, que conseguia religá-los com Deus. Aquele sangue era para ser deles e não foi. Eles querem tomar um sangue, né, que eles derramam toda vez para se reconciliar com Deus, né? Então, não tem lógica. A mesma lógica da gordura, não tem lógica nenhuma, né? Mas a gordura, a gente lembra que a gordura era alimento para Deus, né? Na palavra de Deus diz que a gordura era o pão para Deus, né? O sangue já não, o sangue não era o que Deus queria, é claro, Deus não queria a morte, né? Mas era a única coisa que reconciliava, e ainda é, né? A única coisa que reconcilia o homem com Deus. Como que você vai tomar daquilo que é a única coisa que te reconcilia com Deus, sendo que aquilo que você está tomando é o que você deveria ter doado, o seu próprio sangue. E no lugar do teu sangue, outro foi derramado. Outro foi derramado no teu lugar. Então, Deus aceitou um outro sangue no teu lugar. E você vai e quer tomar sangue? Não tem lógica. Não, é a mesma lógica da gordura, né? Não tem porquê. Seja qual lugar for, né? Aqui diz no versículo 26. Aí no versículo 27 diz:
toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo, né? Então, qualquer um que comer, desobedecer a Deus e comer ali sangue do animal, né? Fez uma comida ali com sangue, né? Tá ali comendo com o sangue do animal, né? Seria eliminado do seu povo. No mesmo sentido que eu já havia falado antes, né? Não é eliminado morto, mas é banido. Seria expulso, retirado da aliança, né? Seria expulso ali do arraial, né? Tinha que ir para fora, pegar a trouxinha e ir embora mesmo. Antes de ir para a porção dos sacerdócios, que vai ser no versículo 28, agora vai começar a falar sobre as porções dos sacerdócios, cumpre a gente falar o quê? Antes, né? Deus recebia ali naquele altar a gordura. A gordura era o alimento de Deus, né? A palavra de Deus diz, né? Deus se alimentava com aquela gordura, né? Então, aquilo era algo agradável a Deus, aquela gordura, né? E como eu havia dito, a gordura significa a energia, né? Significa o funcionamento completo do animal. O funcionamento do metabolismo, que faz aquele animal girar, andar, se movimentar. É a energia dele, né? A gordura é isso. Então, Deus se agradava disso, daquela energia, daquela disposição oferecida a ele naquele altar, né? E o que livrava, né? O que era oferecido ali para livrar da culpa, para eximir do pecado, para redimir do pecado, né? Era o sangue. Então, o sangue reconciliava, o sangue libertava, né? O sangue conseguia fazer um estado, né? Quase naquela época, quase que ao original, porque o sangue de bode, sangue de animais, não tinha como te restituir ao estado original do Jardim do Éden. Mas o sangue de Cristo pode, né? Mas antigamente não. Então, o que acontece? Em Cristo houve sacrifício perfeito. Então, Levítico se cumpriu em Cristo. Hoje a gente não precisa oferecer sacrifício nenhum. A gente não precisa matar nada. A gente não precisa oferecer gordura nenhuma no altar, né? A gente precisa compreender as mensagens que o Antigo Testamento nos apontava, né? Então, o que Deus quer de nós, né? Que nós sacrifiquemos no altar, né? Que nós ofereçamos a nossa disposição, a nossa energia, né? Que a gente nos disponibilize, né? Para a obra, que nós façamos ali a obra dele. É isso, hoje ele não quer gordura. Hoje não é a gordura que a gente tem que oferecer, né? O sacrifício de Cristo bastou. Então hoje se pode comer gordura, porque não houve sacrifício de gordura. Jesus Cristo não derramou, não ofereceu sacrifício de gordura. Não foi sacrifício de gordura ali que Cristo ofereceu. Cristo ofereceu o sacrifício de sangue. Então, a gordura era uma mensagem para que Deus recebesse a energia daquele animal, não só o sangue fosse dado, né? Não só a vida daquele animal fosse ofertada a Deus, não só aquele animal oferecesse a sua vida para Deus, mas como também aquele animal oferecesse a sua energia, a sua vitalicidade, sabe? Aquilo que o faz viver, que ele oferecesse aquilo para Deus, né? Foi nesse sentido. Então, em Jesus Cristo, a gente teve esse sacrifício. Em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, imagina, se ofereceu por nós, né? E ele fez um sacrifício de sangue ali, né? Então, hoje nós não precisamos fazer um sacrifício de gordura. Hoje Deus não se alimenta de gordura, né? Às vezes a gente fica preso na antiga lei, né? Em Levítico, e a gente precisa compreender a clareza das coisas, né? Porque aqui era uma sombra do que o Novo Testamento nos aponta. Então, o que Deus quer não é que a gente ofereça gordura para ele. Hoje, Deus não quer que a gente deixe de comer gordura para dar para ele a gordura. Deus quer que a gente dê a nossa energia, a nossa vitalicidade. Hoje, Deus quer que nós nos disponibilizemos para ele. É nesse sentido, né? Não é no sentido de nada adianta a gente se abster de comer gordura. Porque a gente tem que entender qual é o real sentido daquela gordura ter sido oferecida. Porque que Deus diz? Deus diz que aquela gordura era o alimento dele. Então, não adianta nada a gente ir hoje e queimar gordura. Isso não é o alimento de Deus. O que é o alimento de Deus? É a nossa gordura. É nesse sentido, né? Aquela gordura era o quê, né? Deixa eu explicar, senão as pessoas vão achar que é para tirar a nossa gordura e oferecer para Deus, né? Nesse sentido que eu tô falando. Mas o que é, né?
Hoje nós somos, né, o sacrifício, hoje nós somos a oferta, né, porque o sacrifício perfeito já foi feito em Cristo. Então hoje nós não precisamos matar nada, hoje nós somos o sacrifício vivo, né? A palavra de Deus diz isso, nós somos o sacrifício vivo, a oferta viva, né? Então, aquela gordura que era oferecida no altar do holocausto, hoje nós a oferecemos, em nós temos que oferecê-la, né? É isso que está querendo dizer a Bíblia, né? Se antes aquela gordura era o alimento de Deus e a gordura era a energia vital daquele ser, a gente tem que oferecer a nossa energia vital a Deus. É isso que está querendo dizer, né? Não é somente crer, não é somente acreditar, mas também é nos disponibilizar, né? Fornecer a nossa energia para Deus. É nesse sentido. Então hoje pode comer gordura. Comer gordura não tem problema, porque a gordura não é o alimento de Deus, né? Não se comia gordura antes, por quê? Porque você não podia comer o mesmo alimento de Deus, não tinha lógica. Então você não podia comer a mesma coisa que Deus comia. Deus é superior a você, você não come a mesma coisa que seu superior. Então você não podia comer gordura porque era o alimento de Deus. Hoje a gordura já não é mais o alimento de Deus. Nós somos o alimento de Deus. Nós nos oferecemos a Deus. Então, hoje, a nossa disponibilidade, a nossa oração, a nossa energia é o alimento de Deus, né? É nesse sentido. Então, hoje a gente não precisa oferecer gordura. Então, hoje a gente pode comer gordura, porque a gordura não é o alimento de Deus. Então, você pode comer gordura, mas você não pode beber sangue. Então, hoje continua a regra do sangue. Por quê? Porque o sangue foi o que nos reconciliou ainda. E foi um sangue muito mais raro, muito mais caro e muito mais precioso, que foi o sangue de Cristo. Então, continua a regra do sangue, né? A regra da gordura já não é mais, porque Deus não se alimenta mais da gordura do animal, né? Mas Deus continua tendo nos reconciliado com Jesus Cristo mediante o sangue derramado. Então, como que a gente vai beber, comer aquela única coisa que nos reconciliou com Deus, né? A gente vai comer algo que foi tão precioso, né? Que foi pago no nosso lugar, porque era nosso sangue que tinha que ser derramado. Como que a gente pode se atrever a comer aquilo que deveria ser nosso, né? É como se a gente estivesse desprezando aquele sacrifício que foi feito, né? Quando a gente toma um sangue, a gente está desprezando o sacrifício que foi feito por nós naquela cruz. Então hoje a gente não pode comer sangue, porque o sangue, não que seja o alimento de Deus, porque Deus não se agrada, não é o pão de Deus, né? Mas foi o sacrifício perfeito que nos reconciliou com Deus, foi o sangue de Cristo. Então você comer um sangue hoje, beber um sangue hoje, é desprezar o sangue de Cristo, porque o sangue que tinha que ter sido derramado era o nosso, né? E Cristo derramou o sangue dele por nós, né? Nós ficamos ilesos. E agora a gente beber um sangue assim, a gente desprezar o sacrifício que foi feito. Então a gente não pode beber e comer sangue. Me perguntaram, né, umas 3 aulas atrás, um aluno falou que tem lugares que não se come chouriço, né? E eu fui pesquisar sobre o chouriço, né? Chouriço é rico em gordura. Ele é muito rico em gordura, né? Animal. E às vezes ele é preparado com o sangue do porco. Com o sangue mesmo, ele é feita a comida ali com o sangue do porco. E eu falei pro aluno, né, e eu digo agora para vocês, trazendo aqui para nossa realidade, né, o chouriço sem o sangue do porco sendo preparado não é pecado, você pode comer, não tem problema nenhum. Agora, você comer o chouriço com o sangue daquele animal, o sangue do porco, é abominável. Porque é um sangue, é uma vida, né, que foi dada. É como se você estivesse desprezando o sangue de Cristo. É como se estivesse desprezando o sangue que foi derramado por você. Tá bom que o sangue de Cristo é lógico, não se compara com o sangue de um porco. Mas a ideia é essa, é uma vida, né? O sangue, aquele sangue representa aquela vida daquele porco que foi derramada, né? Então você tá comendo ali como se você estivesse desprezando aquele sangue que foi derramado por você na cruz. Então não pode. Chouriço você pode comer, se você tiver certeza que não foi preparado no sangue do porco. Se ele foi preparado no sangue do porco, você não pode comer. Não pode, porque isso é abominável, não deve comer. Tá bom? Então, eu acho que encerrou essa parte para eu continuar agora no versículo 28, né? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixam aqui no vídeo, tá bom? Sobre gordura e sangue. Aí vocês deixam aqui no vídeo e eu esclareço na próxima aula. Então, agora continuando, né? No capítulo 7 do livro de Levítico, no versículo 28, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, né?
Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Ah, não, tá certo. Eu pensei que eu tinha escrito aqui errado. Que eu escrevo a minha Bíblia no Word, mas tá certinho. Aí tá aqui no versículo 29, né? Voltando. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, né? Então, quem for oferecer o sacrifício pacífico, a pessoa deve ir com a oferta dela pronta para Deus, né? Então, a pessoa tem que ter consciência do que ela está ofertando, né? Tem que saber ali o que ela está fazendo. Ela que tem que separar as partes, né? É a pessoa, quem está ofertando, né? Porque aqui é um sacrifício pacífico. É um sacrifício de alguém que está fazendo uma ação de graças, de alguém que está cumprindo o voto, ou de alguém que está fazendo uma oferta voluntária, de paz, né? De um acordo de paz, uma celebração, uma festa, uma comemoração. Então, essa pessoa tem que vir espontaneamente, alegre, trazendo a oferta dela. É nesse sentido, né? Você tá vindo ofertar alguma coisa, então venha com alegria. É nesse sentido. Então, a pessoa tá vindo, ninguém a obrigou, ela tá vindo, então vem alegre, né? Então, vem com sua oferta. É isso que tá falando. Então, quem for oferecer um sacrifício pacífico, essa pessoa deve vir com a sua oferta, né? Deve vir trazendo a sua oferta na mão, né? Aí diz: do seu sacrifício pacífico, né? No versículo 30, trará com suas próprias mãos das ofertas queimadas do Senhor. Então, a pessoa deve levar com as próprias mãos dela a gordura e os rins, aquilo que vai ser oferecido em oferta queimada a Deus. Então, ela tem que fazer com alegria, ela não tem que ficar com pesar. Então, ela tem que separar lá do animal e trazer nas mãos dela, né? Lógico, com uma bandeja, uma panela, alguma coisa, mas ela vai levar ali nas mãos dela aquilo com alegria, né? Nesse sentido. E ela tem que levar nas mãos dela aquilo que vai ser queimado no altar, que é a gordura e os 2 rins. Aí continua: a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O que acontece? Ele vai trazer também a gordura do peito, tudo que é gordura, né? Então ele vai trazer a gordura do peito também e o peito, né? Porque a gente lembra que o peito fica para o sacerdote, então ele tem que trazer o peito também, ele tem que trazer com alegria tudo que ele vai entregar, né? O que acontece? O peito ele vai trazer para Deus, só que não vai ser queimado no altar, porque o sacerdote é que vai comer, né? Então, o ofertante não vai ver queimado ali no altar o peito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer a Deus aquele peito, né? Como? Movendo o peito assim diante do altar, diante de Deus, né? É como se ele estivesse oferecendo aquilo a Deus, né? Se chama oferta movida, né? Que fica assim em movimento, né? Como se você estivesse alegremente ali sabendo o que você está fazendo, né? E oferecendo aquilo com ânimo para Deus, né? Voluntariamente. Então, ele tem que fazer isso. Pegar o peito, né? E ficar movendo assim, né? Dizendo que aquilo é para Deus, né? Mas quem vai comer é o sacerdote, mas aquilo é para Deus, né? Aí diz no versículo 31, o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos, né? Foi o que eu disse. A gordura vai ser queimada ali, né? A gordura do peito, toda a gordura vai ser queimada ali porque é alimento de Deus. Mas o peito, o sacerdote e os filhos dele comem, né? Todos o sumo sacerdote e os filhos comem. Vou falar mais dos sacerdotes, né? Porque vai chegar um tempo, né, que vai ter o sumo sacerdote e sobrinhos, né? Porque a descendência de Arão vai crescendo, né? Vai chegar um tempo que vai ter muito sacerdote. Aí no versículo 32 fala, né? Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Então, o que acontece? O peito é de Arão e dos filhos de Arão. O peito é de todo mundo, todos os sacerdotes, né? Todos os sacerdotes podem comer o peito. Mas a coxa direita, né? Só a coxa direita, né? É só do sacerdote que intermediou, né? Que fez ali a oferta, que ele oficiou ali, né? Que fez o serviço. Só esse sacerdote tinha direito à coxa, né? A coxa direita. Então, ele tinha direito a esse benefício. Então, dos sacrifícios pacíficos, né? Não são dos outros. A gente tá falando, a gente lembra dos sacrifícios pacíficos. Aí, então, no versículo 33 diz, né? Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Então, foi o que eu acabei de falar. Quem oficiar lá o serviço, o sacerdote que fizer a oferta ali pacífica,
ele é que tem direito à coxa direita, né? Então a coxa direita ele vai comer ali tranquilo. Ele tem o direito a comer aquela coxa. Aí no versículo 34 continua: porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando, ó, porque o peito e a coxa eu tomei dos filhos de Israel, porque o que acontece? O animal, a gente lembra que volta para o ofertante para ele comer, né? Quando é oferta pacífica, o ofertante come o animal. Então, Deus fala, eu tirei do ofertante comer o peito e a coxa da oferta pacífica, né? Porque a oferta pacífica volta para o ofertante. Mas eu tirei deles comerem o peito e a coxa. E eu dei para Arão e os sacerdotes, né? Para quem oficiar ficar com a coxa direita e o peito fica com todos ali os sacerdotes. E aqui diz, né, por direito perpétuo dos filhos de Israel, né? Então, por direito perpétuo, sempre, né, que fosse oferecido sacrifício pacífico, né, oferta pacífica, ia ser assim. O peito ia ser dos sacerdotes e a coxa ia ser daquele que fez o serviço, que fez o sacrifício pacífico, né? Então, agora, no versículo 35... esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Então tá falando que aqui, então o que é direito de Arão e dos filhos de Arão é isso, né? Das ofertas queimadas do Senhor, esses são os direitos de Arão e dos filhos dele, né? Da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa, eles têm que comer o animal inteiro. Das ofertas pacíficas, eles comem o peito e a coxa, né? Dos manjares também eles comem, né? Só do holocausto que não, mas eles ficam com a pele, né? Então, aqui esse é o direito deles, né? Essa é a porção que cabe aos sacerdotes. Aí no versículo 36 diz: a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações, né? Então, foi isso que Deus ordenou. Para os filhos de Israel, né, quando ungiu os sacerdotes ali, né? E isso é estatuto perpétuo pelas gerações ali dos sacerdotes. Aí no versículo 37 diz: esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, né? Então aqui começa a resumir todas essas ofertas que foram feitas, né? Aqui finaliza, fala, então essa por fim é a lei, né? É a lei que rege o holocausto. A gente vê que a ordem aqui vem diferente, né? Da ordem que foi apresentada do capítulo 1 ao capítulo 5. E realmente essa é a ordem da oferta, essa é a ordem da queimada ali, essa é a ordem do sacrifício. A oferta pacífica, ela não vinha antes, né? Ela vinha depois. Primeiro vinha pelo pecado. Como que você vai fazer um acordo de paz com alguém que você nem se reconciliou pelo teu pecado, nem se redimiu pelo teu pecado, não se livrou da tua culpa, né? Então, existiam várias outras ofertas antes. A última oferta era a pacífica, porque você só faz um acordo de paz com quem você tá bem, né? Então você precisaria primeiro ficar bem com Deus para depois fazer um acordo de paz. Então era a última oferta, era pacífica. Mas ali do capítulo 1 ao 5 a gente viu que ela tá no capítulo 3, né? Mas ela não era a mais rápida assim, não, né? Nessa ordem, né? Ela era a última a ser feita, a gente vai ver isso mais para frente. Então aqui a gente vê que no versículo 37 está colocando já uma certa ordem, né? Tá dizendo, essa é a lei, então, do holocausto, né? Que a gente viu que é aquela oferta, aquele sacrifício que faz a reconciliação com Deus, no sentido de aplacar a ira, né? De ser recebido novamente. Eu ainda dei o exemplo quando a gente estudou o holocausto. Eu dei o exemplo ainda de Jacó, quando deu presentes a Esaú, é nesse mesmo sentido, né, que ele mandou presentes à frente para tentar aplacar a ira de Esaú, para que Esaú conseguisse olhar para ele novamente. É nesse sentido o holocausto. Aí dá a oferta de manjares, que são presentes, né, você quer dar um presente para Deus, então são as ofertas de manjares, Deus se agrada. Dá a oferta pelo pecado, né, para que você possa receber o perdão pelo seu pecado, era essa oferta. Dá a oferta pela culpa, né, para que você possa ser liberto da sua culpa, né, porque você tem culpa de ter cometido aquele pecado. Suas atitudes te conduziram àquele pecado. Então você precisa ser liberto da tua culpa, né? Daquelas ações que você fez e conduziu aquilo. Então você tinha liberdade também da culpa, você era liberto da culpa. Da consagração, né? Ali a gente viu quais eram as ofertas
para consagração dos sacerdotes, né? Era diferente, né? A gente viu que a oferta de manjares, eles não comiam da parte deles, né? Como que eles vão dar um presente para Deus e vão comer do presente que eles deram para Deus? Então eles tinham que oferecer totalmente. E aqui também diz, né, do sacrifício pacífico, que é o último sacrifício, né? Porque você já está bem com Deus, então agora você faz um acordo de paz com ele. Então no versículo 38 finaliza, né, o capítulo de hoje, graças a Deus, é um capítulo longo. Aí diz no versículo 38, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai, né? Aqui diz, né, no Monte Sinai, né, Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai, né? Talvez tenha sido na montanha, realmente, né, quando Moisés estava lá na montanha falando com Deus, né? Quando Deus mandou o povo entregar as ofertas do tabernáculo, ou depois que o povo entregou a oferta do tabernáculo, Deus falou quando era para montar, né? Que a gente lembra que Deus deu a data para montar. Então pode ser isso, né? Do jeito que fala que falou com Deus no Monte Sinai. É muito claro, né? Fala que falou no Monte Sinai. Então realmente pode ser que ele estivesse lá no monte, o tabernáculo ainda não tivesse sido construído, né? Até porque parece aqui que Deus, né, deu a regulação, né, deu o andamento para a oferta também de Arão. Então, Arão ainda não estava consagrado para trabalhar no tabernáculo. Então, aqui ainda tinha a oferta que Arão tinha que fazer para ele se consagrar, né? Então, provavelmente o tabernáculo não tinha sido construído ainda aqui, né? E Moisés estava no monte falando com Deus, né? Uma dessas oportunidades, né? Ou quando Deus falou para o povo entregar as coisas para o tabernáculo que Deus havia perdoado do bezerro de ouro, ou quando o povo já havia entregue as coisas, que a gente lembra que Deus foi e falou para Moisés o dia que tinha que construir, né? Pode ser uma dessas, né? Mas na Bíblia não fala, né? Então, hoje a gente vai finalizar aqui a aula, tá? Amém.